No vídeo de hoje nós estamos em St. Cloud, no norte de St. Cloud, na verdade, e eu vou te mostrar essa planta que é térrea, que eu adoro, mas antes disso, talvez você tenha ouvido algum ruído desse avião. E por que disso? Porque nós estamos a poucos quilômetros, né, do Aeroporto Internacional de Orlando. E quando a gente mostra uma casa, lá dentro eu sempre enfatizo o quão bem isolada, tanto termicamente quanto acusticamente. Tá? E agora foi ótimo esse exemplo, porque no dia a dia, se você comprar uma casa neste condomínio ou nos arredores, saiba que sim, é uma rota de avião, porém o ruído não é tão alto quanto a gente imagina. Eu quis começar lá do lado de fora e fazer aquela entrada óbvia pela frente da casa. Por quê? Porque eu quero que você perceba a grandiosidade deste hall. Olha como é larga essa entrada. Fechei essa porta, já gostei porque eles colocaram vidro no detalhe, fazendo com que eu tenha bastante claridade aqui. Vamos lembrar que as casas térreas têm um pouco menos de luminosidade. Por quê? Porque os quartos ficam sempre nas laterais, fazendo com que eu tenha paredes internas nessa entrada. Então, quando eu coloco algum elemento de vidro na porta de acesso, eu consigo trazer essa luminosidade para o meu hall, ok? Bom, chegamos. O que eu posso fazer aqui? Eu tenho, né, sem falar de decoração, o meu aparador e tudo mais que está super bonito. Eu tenho 2 quartos aqui na frente com um banheiro no meio. Vamos para esse primeiro quarto. Quando a gente chega aqui, eu já tenho uma escolha a ser feita. Eu posso fazer uma escolha estrutural que a gente chama de bay window, tá? Que é esse chanfro e esse charme que fica um quarto assim. Quando eu faço esse chanfro, eu tenho a possibilidade, né, de colocar aqui já uma poltrona. Mas ele pode ser reto, o que diminui um pouco o tamanho do quarto. O grande fator deste quarto realmente são essas janelas, a gente não tem como não comentar e não gostar, mas é um quarto super confortável, tem uma cama queen, cômoda, bem grande, a poltrona, as mesas de cabeceira de um tamanho normal e suficiente, né? E aqui mais o meu armário. Lembrando que a altura de portas é um opcional de ordem estrutural. Se eu quiser um rodapé mais alto, é um opcional estrutural. Nesse caso, ele está com o rodapé padrão. Eu venho para esse banheiro que vai servir esses 2 quartos. Eu tenho uma cuba, a minha banheira e o toalete. Quando eu chego aqui, eu tenho um segundo quarto. Ele também é claro, mas aqui você já consegue perceber a diferença, né? Porque eu já estou na lateral da casa. Eles ambientaram como uma academia, então é um quarto bem amplo. Eu conseguiria aqui também colocar uma cama queen, mesas de cabeceira e, novamente, o meu closet. Vamos falar um pouquinho sobre acabamento. Olha só que interessante. A construtora escolheu essa lajota. Ela não é uma lajota das maiores, mas ela tem a sensação de uma ardósia. Ela tá muito bonita, ela é mais porosa, que me dá uma sensação um pouco mais de rusticidade, mas ao mesmo tempo ele deixa moderno, porque daqui a pouco quando você olhar para essa visão que eu estou tendo, você vai perceber que é uma casa bem clean e com uma facilidade de limpeza muito grande. De novo, fico muito feliz, ó, são 3 passos que eu tenho com esse hall, é maravilhoso. Agora meu caminho me leva ao mudroom, que tá uma graça o jeito que eles ambientaram. Isso aqui é formidável, super útil. Máquina do meu ar-condicionado e a lavanderia. Essa lavanderia é bem longa, eu tenho a possibilidade, pelo tamanho, de colocar um pre-plumbing para o meu tanque. E aqui, do jeito que eles fizeram, é bom para que a gente tenha a sensação que sim, eu consigo colocar um armário de repente para guardar vassouras, enfim, aqueles objetos mais feios que a gente não tem muito onde guardar, tá? Então, excelente. Bom, aqui é o meu acesso da garagem, por isso que o meu mudroom tá aqui. A construtora
oferece um opcional que é fazer essa pintura do piso da garagem. Eu particularmente recomendo porque ajuda muito na limpeza dentro de casa, principalmente se você estacionar seu carro na garagem, assim como eu faço na minha casa, que eu entro sempre pela porta da garagem, então eu não trago sujeira nos meus sapatos, é bem bom. Esta planta, você tem a opção de ter ela com 3 ou 4 quartos. Nós já vimos 2 quartos lá. Esse aqui seria o quarto número 4, mas eu posso também escolher como um home office, um den. E, além disso, eu posso escolher colocar essas 2 portas aqui, que se eu fosse ter um escritório dentro de casa, certamente eu colocaria, porque já fica tudo muito melhor acabado, muito melhor pensado, tá? Então é uma área super confortável, novamente uma janela bem boa, e eu chego finalmente no final do meu hall, que ele é lindo, e a casa se abre então para a minha cozinha, sala de jantar e sala de estar. Maravilhosa. Por que que é maravilhosa? Porque, de novo, além de eu ter um hall largo, quartos de um tamanho ótimo no meu lado direito, eu tenho muita largura aqui nessa cozinha, tá? Então, itens que, se você está chegando agora, você vai começar a aprender aqui comigo, que eu adoro uma janela na pia. Essa é uma característica minha que eu adoro quando eu estou aqui na pia lavando, está olhando para fora. Enfim, é algo meu, da Patrícia, além de trazer toda essa luminosidade para cá. Lógico, para quem não se importa com uma janela ou olhar para o lado de fora e não vai lavar a louça na mão, a gente sempre vai ter a máquina aqui, que é algo que todo mundo usa muito, com exceção da minha casa. Mas, ok, vamos lá. O que eu adoro numa composição de cozinha como essa? Porque todos os meus eletros estão no perímetro da cozinha e eu efetivamente tenho uma bancada livre, liberada. Como eu venho de uma família que cozinha muito, eu lembro como era essencial a gente ter esse espaço, seja para preparar os alimentos, fazer um bolo, enfim, tudo acontece nesse centro e eles ainda deixaram a possibilidade de colocar bancadas. Perfeito. Tá? Aí a gente vem para a sala de refeição, novamente uma segunda janela aqui, então olha só como eu começo a trazer toda essa luminosidade para um ambiente tão grande como esse. A construtora me deixou 2 pontos fixos de iluminação e mais o espelho para eu colocar um lustre nesta posição, tá? Bom, sala de estar, sem comentários, muito grande. Olha só, ao ponto deles criarem o aparador atrás do sofá para eu conseguir chegar um pouco mais próximo à parede, de tão profunda que é esta sala. Outra coisa, eles foram super tímidos, né, e conservadores no tamanho desta televisão. Tá? Eu consigo colocar uma televisão muito maior e outro ponto interessante que este aparador é bem encorpado, então só para a gente conseguir perceber o tamanho dessa sala, tá? É bem interessante. Estou olhando assim um 360 para tentar pontuar mais pontos de referência, mas o maior mesmo é esse aparador e eu tenho poltronas também um pouco mais encorpadas, mas ainda poderia ser maior a sala com porta, tá? Eles colocaram um outro lustre bem grande aqui você consegue também perceber a questão dessa proporção, né, o quão grande é, e temos 3 janelas ali. Antes de nós irmos para a parte externa, quero que você venha comigo aqui na suíte principal. Eles construíram aqui um anteparozinho visual, mas mesmo assim eu ainda tenho um pouco de acesso visual até a cozinha, mas quando a gente fecha essa porta, estamos isolados. Um quarto também de um tamanho excelente, profundo, cômoda, poltronas, cama, mesas de cabeceira, muito grande, tá? Aqui a gente tem um closet que é bem legal, tá? Ele é bem grande e
Se você está chegando agora no canal, te convido a olhar alguns vídeos anteriores que eu sempre comento sobre os closets e tem vários formatos de nós organizarmos, tá? E agora, finalmente, o banheiro. Eu tenho 2 cubas, toalete, chuveiro e o linen closet. Esse banheiro tá interessante, que começou a fazer um pouco mais de sentido. Eu tenho um banheiro bom, confortável, só que o meu closet também é muito grande. O que acontece? Geralmente nas suítes principais, as construtoras fazem um banheiro muito grande e diminuem o tamanho do closet. Aqui eles equilibraram, então tá perfeito. Agora nós vamos para a parte externa. Essa casa não tem aquelas portas de correr, eles fizeram apenas uma porta lateral que com aquelas janelas não interfere tanto, até porque o lanai sai nesta lateral. Você vai perceber comigo que ele tá nessa posição. E aqui eu só tenho um pedacinho, tá, de lanai, que é bom porque eu não tiro a luminosidade da sala. Como o revestimento aqui é bem claro, tá refletindo bastante o sol, então é não muito confortável de ficar sem óculos de sol. A gente tem essa área que eles criaram para brincadeiras, então eu tenho uma grama artificial nessa posição, mas certamente caberia uma piscina extremamente confortável, porque vamos lembrar que essa casa térrea, ela está sendo construída eu vou dividir com você no mapa do condomínio que hoje nós temos várias opções de terrenos, a maioria deles nesse momento são back-to-back e a construtora está liberando gradativamente novos lotes. Agora chegou o momento dos meus óculos e também das informações técnicas deste condomínio. Vamos começar por essa casa que eu acabei de mostrar para você. O nome da planta é Garnet. Ela foi construída do jeito que está aqui, com 3 quartos e mais um den, tá? E um único nível de casa, tá? One story home. Tem 2.166 pés, que são aproximadamente 190 metros quadrados de área de ar-condicionado. Valor base dela, 492.990. Tá? Quando a gente fala dos terrenos, que são os terrenos de 50 pés, onde essa casa está sendo construída, esta construtora começou a criar formas de promoções. E uma das formas de promoções dela, ela escolhe o home site da semana. O que é o home site? É o lote. Então eu tenho nesta semana um único lote com valor 0, é o lote 337, talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, esse lote não esteja mais disponível, mas saiba que as construtoras têm formas de incentivar, motivar determinadas vendas e uma delas é esta. Então, ela pega algum lote e diz, olha, esse lote não vai custar nada. Mas o que é uma boa notícia é que os lotes aqui começam, só para você ter uma ideia, em $4.000 e podem chegar a $125.000, né? Você vai dizer, puxa, mas o que acontece nesse intervalo? Vista, posição em relação ao sol e dentro do condomínio. Então, o lote de $125.000 é um lote que tem vista para o lago, tá? Enquanto que os demais vão estar mais em relação à posição deles dentro do condomínio, mas esse condomínio oferece 8 plantas para os lotes de 50 pés de frente e mais 5 plantas para os lotes de 60 pés. E eu te convido a que você continue me acompanhando, porque eu vou continuar mostrando outros condomínios aqui em St. Cloud, mas se você gosta de uma casa térrea, essa planta é perfeita. E por que eu falo isso? Porque eu sou fã de casas térreas e essa eles conseguiram dimensionar todos os ambientes de uma forma excelente. Por quê? Os quartos têm o tamanho certo, a gente não precisa tão maiores do que nós temos aqui e normalmente a dificuldade de uma casa térrea é essa área comum, porque se ela é muito pequena, tudo isso fica muito apertado, mas eles deixaram
essa sala de estar, sala de jantar e cozinha de um tamanho excelente. Então você não se sente que ao receber amigos, familiares, essa área comum não fica tumultuada. Eu tenho espaço de circulação. Ela está perfeita. E para o teu dia a dia também eu consigo ter uma área super confortável e arejada. Perfeito. E se você gostou dessa casa, gosta de casas térreas também e quer saber mais sobre esta casa ou até fazer um tour nela, entre em contato comigo por WhatsApp, por e-mail ou por telefone. E eu te vejo no próximo vídeo.